Primeira Epístola de João. Capítulo 1, versículos 8 a 10. Diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se há uma verdade claríssima nas Escrituras, é a universalidade da pecaminosidade humana. A Bíblia deixa claro que todos pecaram, todos os seres humanos pecaram, tá? E nós não podemos negar quem nós realmente somos. Não podemos negar a nossa culpa, como faziam os gnósticos, que eles poderiam fazer qualquer coisa por meio do corpo, poderiam se prostituir, poderiam privar o seu corpo de alegrias, de prazeres, de qualquer forma, nada disso afetaria a sua alma, né? Mas a Bíblia ensina que o ser humano ele é uma unidade, e como um todo, o ser humano está contaminado pelo pecado. Somente Jesus pode dizer: eu não tenho pecados. Ele mesmo desafiou os judeus, dizendo: quem me convence de pecado? Quem de vocês me convence de pecado? Me acusem. Somente Jesus pode dizer isso. Mas ninguém mais pode afirmar tal coisa. No entanto, como nós vimos no estudo passado, quando nós estávamos estudando sobre as doutrinas marianas, o catolicismo afirma que Maria, ela nasceu, ela foi gerada, concebida e gerada sem nenhum pecado. Segundo o catolicismo, se Maria nascesse com o pecado, Jesus Cristo seria manchado pelo pecado. A grande pergunta é: então como ela nasceu sem herdar pecado também dos pais dela, né? Se Deus pode fazer ela nascer sem pecado, porque o mesmo Deus não poderia fazer o seu filho nascer sem pecado, né? Porque precisa dela ser sem pecado para Jesus nascer sem pecado, tá? Então a Bíblia não ensina em lugar algum que Maria nasceu sem pecado, mas a Bíblia ensina que Jesus, ele foi gerado sem pecado. A Bíblia ensina que Jesus era o santo. O próprio anjo diz: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, tá? O santo, ele é o santo. Não tem mancha, não tem pecado. Um dos textos utilizados pelo catolicismo para defender que Maria, ela nasceu sem pecado, é o texto de Lucas, o capítulo 1 e o versículo 28. Vamos ver o que o texto diz, irmãos. Vamos analisar, compreender. Lucas, o capítulo 1 e o versículo 28 diz: e vindo o anjo, aqui é o anjo Gabriel, né? E vindo o anjo Gabriel até ela, disse: salve, agraciada. Essa palavra aqui, salve, ela pode significar isto, essa expressão salve, ou então alegre-se, tá? Ela pode significar essas duas coisas. Salve, agraciada, ou seja, alegre-se, agraciada. O que é graça, irmãos? É um favor imerecido. Se você está sendo agraciado por Deus, você está recebendo de Deus um favor que você não merece.
Porque você é pecador. No entanto, o catolicismo ele enxerga neste versículo que essa expressão agraciada, né, significa que ela não tinha pecados. Quando a própria expressão graça indica um favor que a pessoa não merecia, mas recebeu. As versões católicas, em sua maioria, elas trazem, em vez de agraciada, trazem a expressão cheia de graça. Tá? Salve cheia de graça. A versão Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, ela diz assim: alegre-se, salve, alegre-se, cheia de graça. Alegre-se, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. De alguma forma, aqui, esse texto, para o catolicismo afirmar que Maria é agraciada ou cheia de graça, né, vai significar que ela é sem pecados. Os irmãos estão enxergando isso aí? Que ela é sem pecado? Não. A própria ideia de graça é essa. Você não merece, mas você vai ter um favor que você não merece. Um teólogo católico muito importante, chamado de Ludwig Ott, ele diz o seguinte, não faz sentido, olha só o que ele vai dizer, não faz sentido uma pessoa ser cheia de graça e ao mesmo tempo ter imperfeições pessoais e morais. Então para ele é o seguinte: se alguém está cheio da graça de Deus, essa pessoa não pode ter pecados, não pode ter imperfeições morais. Imagine, irmão, você ser cheio da graça de Deus é considerado sem pecado? Imagine ser cheio do Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em você. Mas a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito, podemos ser cheios do Espírito. Isso significa que nós ficamos sem pecados? Não. Não significa isso. São conclusões errôneas para defender uma doutrina que não é possível de se defender nas Escrituras Sagradas. O que se pode fazer é manipular o texto, tentar colocar no texto um significado que não está nele. Então aqui, porque Maria é cheia de graça, tá? Para eles significa então que ela é uma fonte de graça e que nela não há pecados. A Bíblia já tem uma resposta para isso. Vamos lá. Ok. Se ser cheio de graça é não ter pecado, irmão Eduardo, vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Coloque, por favor, na versão Almeida Revista Atualizada, Atos, capítulo 6 e o versículo 8. Olha só, irmãos. Ser cheio de graça é ser sem pecado, tudo bem, então vamos ver. Para o catolicismo, somente duas pessoas eram sem pecado: Maria e Jesus. Qual é a evidência de que Maria era sem pecado? Que ela era cheia de graça. Ok, então vamos ver pela própria Bíblia. Atos capítulo 6, versículo 8. Almeida, Revista e Atualizada. Olha só. E Estevão, cheio de graça e poder. Cheio de graça e de poder. As versões dos irmãos podem ter uma pequena diferença, tá? Mas o significado exato é esse: cheio de graça e depois de poder. Tá certo? É assim que está no texto grego, no texto original do Novo Testamento. Então me diga uma coisa: se ser cheio de graça é não ter pecado, então Estevão não tinha pecado? Estevão não tinha pecado? Não era só Maria e Jesus? A evidência que Maria não tinha pecado não era que ela era cheia de graça? E esse texto quer dizer o que então? Vocês estão vendo, irmãos? Como são bases muito fracas que eles tentam extrair das Escrituras, e a própria Bíblia desfaz do pensamento deles e da interpretação deles. Então esse texto não prova em nada que Maria não tinha pecados.
ser cheia de graça significa não ter pecado. Não só Maria, mas também Estevão, ele era sem pecado pelo fato dele ser cheio de graça. Irmãos, a graça que estava em Maria era o favor de Deus de escolhê-la para ser a mãe de Jesus, como foi profetizado por Isaías. Não era a graça de santidade, não. Qual foi a graça que Maria recebeu? A graça, o favor imerecido de ser a mãe do Filho de Deus. Quer uma graça tão grande como essa? Essa é a graça, não é impecabilidade, é ser a mãe do Filho de Deus. Todas as mulheres de Israel desejavam essa graça, a honra de ser a mãe do Filho de Deus, conforme está em Isaías capítulo 7 e o versículo 14, né, que diz, Isaías capítulo 7 e o versículo 14, bota aí por gentileza. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Essa era a profecia de Isaías. E as mulheres desejavam isso. Eu ser a mãe do Messias. Imagine, o descendente de Davi vi através de mim. Que sonho, não é? Que honra para essa mãe, para essa mulher que engravidasse e desse a luz ao Messias. Então a graça que Maria tinha recebido era essa, a de ser a mãe de Jesus Cristo, conforme foi profetizado em Isaías. Lucas, o capítulo 1, versículo 30 e 31, também vai explicar que graça é essa. Você pergunta ao católico, que graça é essa? Ele diz, é impecabilidade. Aí você vai no próprio texto, que graça é essa? Lucas, capítulo 1, versículo 30. Olha qual é a graça. Salve a agraciada. Qual é a graça? Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Mas graça para o quê? Você vai ser favorecida por Deus agora. O favor de Deus é sobre você. Qual é? Próximo versículo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Essa foi a graça que Maria recebeu, a graça de ser a mãe do Salvador. Outra suposta evidência utilizada pelos católicos para dizer que Maria era imaculada é a expressão bendita. Lucas capítulo 1 e o versículo 28. Bota o versículo 28, irmão Cícero. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida ou agraciada, não é? Pode colocar na versão normal, viu, irmão Cícero? Olha aqui, está vendo? Alegre-se. Na nossa versão diz salve, não é? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Outra evidência que o catolicismo utiliza para dizer que Maria não tinha pecados, era imaculada, é essa expressão aqui, bendita. O que significa bendito? Alguém sabe dizer? Abençoado. Abençoado. Então, para o teólogo católico Ludwig Ott, ele explica, ele diz assim, existe um paralelo entre a bênção que estava sobre Maria e a bênção que estava sobre Cristo. Tanto Maria é chamada de bendita, quanto Cristo é chamado de bendito. Então, para ele existe um paralelo. Para ele, isso está sugerindo que tanto Maria quanto Jesus foram, desde o início da sua existência, livres do pecado. Mais uma vez, o texto está dizendo apenas que essa pessoa é abençoada. Não está dizendo, nem especificando qual é o tipo de bênção aqui, né? Apenas está dizendo,
bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. Aí eles dizem, se Jesus é bendito, e Maria também é chamada de bendita nessa mesma passagem, então há um paralelo entre eles. Jesus, ele não tinha pecados, e Maria é tratada igualmente assim como Jesus, de bendita. Portanto, ela não tinha nenhum pecado assim como Jesus. Uma conclusão desnecessária. Essa é uma conclusão desnecessária. Em resposta para isso, irmãos, não existe nenhum paralelo aqui entre Jesus e Maria. É claro que Jesus é chamado de bendito, Maria também é chamada de bendita, mas não impede igualdade. Não impede igualdade. Olha o que o texto está dizendo: que Maria é bendita em um sentido diferente de Jesus. Maria é bendita entre... Jesus é bendito entre as mulheres? Maria é bendita entre as mulheres. Não está dizendo que ela é bendita entre todos. Agora Jesus, a Bíblia está diferente, né? Lá em Romanos diz que Jesus é o Deus bendito sobre todos, acima de todos, eternamente. Amém? É isso que está lá em Romanos. Maria bendita entre as mulheres. Aí está o significado de que tipo de bênção é essa. Que bênção foi essa que ela recebeu? Diferente da de Jesus. Diferente da de Jesus. A bendição aqui que foi concedida a Maria foi a honra de exercer um papel único, ser a mãe do Filho de Deus. É por isso que diz entre as mulheres, né? Note que a bênção de Maria não é entre todos os seres humanos, mas somente entre todas as mulheres. Por quê? Porque somente as mulheres podem dar à luz e amamentar uma criança. É por isso, é entre todas as mulheres. Somente a mulher pode dar à luz. O sentido é diferente de Jesus. No sentido de maternidade, Maria é a que foi mais abençoada. No sentido de maternidade, essa foi a bênção que Maria recebeu. Maria, você é bendita. Você é abençoada entre todas as mulheres. Por quê? Porque só você é a mãe do Filho de Deus. Só você recebeu essa bênção, essa honra de ser a mãe do Filho de Deus. Está vendo que o próprio texto está explicando, irmãos? A gente coloca, não pode chegar aqui no texto e colocar nele o que ele não quer dizer. Você tem que extrair do próprio texto a intenção dele, o que o texto está querendo dizer. Maria é abençoada porque ela foi a mãe de Jesus Cristo. É por isso que uma mulher, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 27, ela disse, olha só, por causa dessa bênção, dessa honra de ser a mãe do Filho de Deus, foi que uma mulher disse a Jesus, olha o que ela disse. E aconteceu que, dizendo ele, Jesus, estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurado, feliz é o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamaste. A mulher que te deu a luz e que te deu de mamar, ela deve ser muito feliz, viu, por ser a tua mãe. Pense numa honra para ela. E foi, não foi? Honra entre todas as mulheres. Ela é bendita entre todas as mulheres. Essa mulher pensou no quanto, né, a mãe de Jesus, ela devia ser feliz por ter tido a honra de tê-lo em seu ventre e amamentá-lo. No entanto, olha o que Jesus vai responder para a mulher. No versículo 28. Olha o que Jesus diz. Mas ele disse, antes, bem-aventurado é os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Espera aí, a mulher acabou de dizer,
e que te gerou no ventre, ela deve ser feliz, viu? Aí Jesus diz, ela é feliz, mas muito mais feliz aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha só o que Jesus acabou de dizer. Jesus não negou a veracidade do que a mulher falou. Maria realmente é feliz por ter sido a mãe do Deus encarnado, gerado em seu ventre. No entanto, Jesus enfatizou que existe algo que é muito mais importante do que ser a mãe dele. Jesus é motivo de muita felicidade uma pessoa ser minha mãe, mas tem algo que é anterior a isso, antes, é prioritário, é mais importante. Qual é? Ouvir a palavra de Deus e guardar ela. É ouvir a palavra de Deus e guardar ela. Então isso serve para os queridos amigos católicos que têm tanta admiração, carinho pela Maria, não é? Eles podem fazer isso. Só que existe algo que é muito mais importante. O que é? É eles obedecerem a palavra de Deus, em vez de estarem se dedicando em estar honrando um ser humano. Maria tem honra? Tem. Qual é a honra dela? De ser a mãe do Filho de Deus. Só isso. Só isso. Tirando isso, ela era uma mulher como você. Ela era um ser humano como eu, cheia de falhas. Mas mesmo assim, havia uma qualidade nela que há em muitos irmãos também. Qual é? Nós ouvimos a palavra de Deus e nós guardamos o que está escrito na palavra de Deus. Você lembra que lá no livro de Apocalipse diz: bem-aventurado os que leem, os que ouvem, bem-aventurado, feliz é os que leem, os que ouvem e guardam as coisas que estão escritas neste livro. Está vendo a felicidade? Felicidade que Maria sentiu, muito maior do que ser a mãe do Filho de Deus. Ela sentiu a felicidade de ouvir
De que adiantaria? João capítulo 7, versículo 5. Olha o que o texto bíblico diz. João capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Do que adianta ser irmão de Jesus e não crer nele? Adianta de alguma coisa? Não. Que ela é a mãe de Jesus, é verdade. Mas não seria muita coisa se ela não cresce em Jesus como seu Salvador. Teve um significado? Teve. E maior ainda, porque ela creu em Jesus Cristo. Mas aqui, os irmãos de Jesus. Se eu queria ser irmão de Jesus, se eu queria ser um parente, pelo menos um primo, pelo menos um primo dele, segundo grau, já era muita coisa. Seria prazeroso. Mas tem uma coisa, irmão, eu não sou primo de Jesus, não sou irmão de sangue, mas eu sou tão feliz e muito mais feliz do que qualquer pessoa seria, porque eu conheço a Cristo Jesus, Ele mora em mim, Ele habita em mim, e eu tenho certeza que Ele me salvou. Isso me dá maior alegria, maior alegria do que ser irmão sanguíneo dele, maior alegria do que eu teria se fosse o pai, e maior alegria que qualquer uma das Marias, aqui tem um bocado de Maria, teria se fosse a mãe de Cristo. Os irmãos de Cristo eram irmãos dele. Eu sou irmão de Jesus, o rei do universo, né? Sou irmão dele. Você crê? Não. Então, você está condenado. Você está condenado. Você não vai para o céu. Você não vai ser salvo. Só porque você é irmão de Jesus, porque você é parente de Jesus, tio de Jesus, avô de Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele. E o parentesco não iria salvá-lo. Mas era ouvir as palavras de Deus que saíam de sua boca. Ele mesmo era a palavra de Deus, o conteúdo. Quem olhava para ele estava vendo todo o conteúdo sobre Deus. Todo o conteúdo. Ser irmão físico de Jesus não garante salvação para esses daí, para os irmãos dele, se eles não crescem. Veja Marcos capítulo 3, versículo 21, do versículo 31 a 35. Marcos capítulo 3, versículo 21. Olha só. E quando os seus parentes, aqui está envolvendo a família de Jesus, ouviram isso, olha só o que acontece. Eles saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Os parentes de Jesus, sua família, a família de Jesus, quando ouviram, tem uma multidão ali, está ali Jesus pregando, o povo está doido. Os familiares de Jesus dizendo, ele está doido. Não é triste? Você está exercendo um ministério, sua própria família falando mal de você, né? Tem aquele ditado que diz, né? Quer saber quem é aquela pessoa? Pergunta para os de casa, né? Mas nem sempre os de casa vão dar um bom recado, vão dar um currículo bom, né? Estão sendo honestos no currículo. Eles acreditavam que Jesus estava fora de si, doido. Ficaram preocupados, eita, vamos salvar Jesus aí, porque ele não está normal não. Isso é prejudicial, isso pode dar um problema maior aí para ele. Aí saíram para prender Jesus. Queriam prender Jesus. Por quê? Porque eles não criam em Jesus. Quem não cresce, irmão, em Jesus, só poderia achar que Jesus era louco mesmo. Só poderia. Imagine o camarada aparecer, se indicando profeta, Messias, rei. Aí Jesus apareceu. E os irmãos não acreditavam nele. E foram prender ele, foram buscar Jesus, nem que fosse na marra, para salvar ele, porque ele não estava bem do juízo. Era isso que sua família, seus familiares achavam. Então saíram para o prender. Versículo 31, olha o que o texto diz. Chegaram, lá eles saíram, e aqui eles chegaram. Chegaram então seus irmãos, os irmãos de Jesus, e sua mãe. Chegaram.
para conversar com Jesus, levar Jesus. E estando de fora, Maria e os irmãos de Jesus ficaram lá de fora, e a multidão lá. E eles de fora mandaram-no chamar. Vamos chamar Jesus? Aí uma pessoa correu para dar o recado. Próximo versículo. E a multidão estava assentada ao redor dele. E disseram a Jesus: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Tua mãe e teus irmãos, Jesus, estão te procurando lá fora. Olha o que Jesus diz no próximo versículo. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é? Ele sabia quem era, né? Quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui. Olhando para os que estavam sentados ali em volta dele, ele disse: está vendo aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Minha mãe e meus irmãos. São esses daqui, ó. Esses que estão sentados em volta de mim. Esses aqui. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Não é o que está lá fora. Entenda que ele não estava desprezando ela, a sua mãe, nem os seus irmãos. Só que ele quer ensinar uma lição do que é mais importante. Versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. É o que fizer a vontade de Deus. O que ouve as palavras e guardam, é esses daqui. Jesus está falando que existe uma família muito mais importante do que a família física. Ele não está desprezando a família física. Só que a Bíblia diz: quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Chega um momento em que tem que se fazer uma escolha. Meu pai não quer que eu seja crente. Ele vai até me expulsar de casa. Aí Jesus diz: venha, está aqui, ó, sua mãe, seu irmão, está tudo aqui, ó. A família cristã são esses aqui. Quando a família física rejeita, a família de Jesus estava se opondo a ele, ao ministério que Deus deu a ele. Nem os seus irmãos criam nele. Está fora de si. Vamos buscar Jesus. Jesus disse: não. A família espiritual nesse momento é mais importante. Ah, não, que é isso? A impecável está lá fora. Aquela que deve ser venerada, a mãe de Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Não. Pede a mãe que o filho atende. Ela mandou chamar ele. Ele disse: o quê? Vou não. Aqui, eu já tenho uma família aqui. Tua família está lá fora. Tua mãe. Eita, mamãe. Chega cá, mãe. Senta aqui no meio de todo mundo. A mãe da igreja. Senta aqui. Ó, pode pedir a minha mãe, viu? Não foi isso que Jesus fez, não. Totalmente diferente. Está vendo, irmãos? Existe algo muito mais importante do que ser simplesmente mãe, ou ser simplesmente irmão de Jesus. Há algo mais importante do que uma família física. Da mesma forma, muito mais importante para Maria do que ser a mãe de Jesus foi ela crer no próprio Cristo, que é a palavra viva de Deus. E ela creu. Por isso que ela foi feliz. Não só ela, mas os próprios irmãos de Jesus, que não acreditavam nele, depois creram nele. Atos capítulo 1 e o versículo 14. Olha que maravilha. Os discípulos, os irmãos de Jesus, que não creram nele, agora estavam crentes. Crentes da Silva. Todos estes perseveraram unanimemente em oração. Os crentes estavam todos perseverando, orando. Oração e súplicas com quem? Com as mulheres. Os irmãos orando com as mulheres. E com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Estava lá tudo crente. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Glória a Deus. É aí onde tem alguma importância. Enquanto seus irmãos não criam nele, não significou nada. Maria obedeceu a Deus, obedeceu. Creu em Deus, creu. Tornou-se a mãe do Salvador. Mas depois teve os momentos de fraqueza, de falhas,
era a vontade de Deus. Mas depois que eles estavam convertidos, unidos e reunidos, orando, esperando o Pentecostes vir sobre eles, o Espírito Santo descer sobre eles, aí fez sentido Tiago escrever sua epístola e dizer: Tiago, irmão do Senhor, Judas, servo do Senhor. Está aí a família de Cristo sendo muito mais feliz do que ser família física, é fazer parte dessa família espiritual. Maria foi muito mais alegre, porque ela podia dizer: eu fui a mãe física de Jesus e por isso eu fui feliz, mas eu também sou a mãe espiritual de Jesus. E os outros irmãos dizendo: eu também sou o irmão espiritual de Jesus e por isso eu sou duplamente feliz. Duplamente feliz. Outro ensino do catolicismo é sobre a virgindade perpétua. A virgindade perpétua de Maria é uma outra doutrina estranha ensinada pelo catolicismo, né? Segundo essa doutrina, Maria ela permaneceu virgem antes, olha só, ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Esse é o ensino. Portanto, ela não teve relações com José e não teve nenhum outro filho além de Jesus. Esse é o ensino do catolicismo. Que ela sempre permaneceu virgem. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, irmãos. Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25. Os irmãos estão entendendo bem? Está vendo que nós estamos só mostrando a Bíblia? Sem precisar de arrumação, sem precisar de lero-lero, lenga-lenga, como diz o sertanejo. Só a Bíblia, né? Só a Bíblia. Olha só, Mateus capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Fez o quê? Recebeu a sua mulher. Quem é a mulher de José? Maria, né? Maria. O catolicismo ensina que ela é esposa do Espírito Santo. É estranho, não é? Uma mulher casada com duas pessoas, casada com José e ser esposa do Espírito. Isso é muito estranho. Muito estranho. José então recebeu Maria como sua esposa. Olha o próximo versículo que diz: e não a conheceu. José não conheceu Maria até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Irmãos, a palavra conhecer aqui, olha essa palavra. E José não a conheceu. Ah, o que é isso, não a conheceu? Ele botou a mão na cara e eu não posso lhe ver, não. Não é isso, não. Eu não sei quem é Maria, não. Não é isso, não. Conhecer, acho que é chamado de eufemismo, né? Eufemismo é uma expressão aqui utilizada para dizer que José não teve um relacionamento conjugal íntimo com Maria. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que o texto diz, ó. Olha o que significa conhecer. E conheceu Adão, a quem? A Eva. Como ele conheceu? Oh, prazer! Né? Você tem namorado? Não, não foi isso não. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela o quê? Concebeu e teve Caim, um filho. Oh, conhecer aqui já é diferente, né? É um conhecer mais perigoso, traz um resultado, filho, né? Então aqui, conhecer está se referindo a isso, a ter um relacionamento sexual íntimo com ela. O que Mateus, capítulo 1, versículo 25, está dizendo é que José, ele não a conheceu, não conheceu Maria, não teve relações com ela. Está entendendo? É isso que o texto está querendo dizer. E José não se relacionou com Maria. Mas quando nós lemos o texto, nós devemos perguntar se isso foi para sempre.
Será que durante toda a sua vida José não conheceu Maria? Não se relacionou com ela? E a resposta é não. Aonde a gente vai tirar isso? No próprio texto. Veja a parte B, ó. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho. Pronto. Foi por tempo limitado que ele não se relacionou com ela. Foi até Maria dar à luz. Tá? Foi até ela dar à luz. Alguns católicos, eles rebatem, explicando que a expressão até, essa expressão aqui, ela não indica um tempo limite. Não significa que depois que Maria deu à luz, José conheceu ela. Não. Para ele significa, depois que Maria deu à luz, ele continuou sem conhecê-la. É estranho, não é? É muito estranho. Quando eu chego para o irmão Zé e digo, irmão Zé, fique aqui, por gentileza, na portaria até que eu venha. Tá, eu estou dizendo o quê? Que depois que eu vim, irmão Zé vai continuar lá na porta? Não. Depois que eu chegar, ele pode sair. É isso, é um entendimento natural. Mas eles entendem que até que significa que ela continuou virgem. Não teve nenhum contato com José. Então eles vão utilizar um texto para tentar provar isso. Tá? Qual é o texto? Mateus, o capítulo 28 e o versículo 20. Mateus, capítulo 28 e o versículo 20. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Amém. Eles dizem, quando eles terminam de ler esse texto, né, eles fazem então a pergunta, peraí, se Jesus estará conosco até a consumação do mundo, e isso quer dizer que depois da consumação ele vai nos abandonar? Se é até a consumação, então depois da consumação do mundo ele vai nos abandonar? É isso que o texto está dizendo? E muita gente vai dizer, não, ele disse, então pronto. Então é isso. José não conheceu Maria até que ela deu à luz, ou seja, continuou sem conhecer. É essa a conclusão que eles querem tirar, né? Veja só, irmãos. É exatamente aquilo mesmo que o texto quer dizer. Que Jesus só estará conosco até a consumação dos séculos. É isso mesmo que o texto quer dizer. Você está achando um pouquinho estranho, não é? Depois disso, Jesus não vai estar com a gente, não? Em um certo sentido, não. Em um certo sentido. Vamos entender? Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus estava aqui fisicamente, correto? Não é isso? Quando ele estava aqui na terra, ele estava fisicamente com os seus discípulos. Jesus, quando ele fez essa promessa de estar todos os dias com os discípulos, ele prometeu isso quando ele ia subir para o céu. Então, peraí, se ele ia embora para o céu, como era que ele ia estar todos os dias com os discípulos? Como? Fisicamente? Não, porque o corpo dele ia para o céu. Como? Espiritualmente. Aqui é onde você vai entender que em sentidos diferentes, né? Jesus pode estar aqui e pode não estar aqui. Espiritualmente ele está aqui, fisicamente ele não está aqui. Então, se Jesus estava subindo para os céus, como ele poderia estar com os discípulos todos os dias? E a resposta é, espiritualmente ele estaria todos os dias, mas fisicamente não está. É isso que a Bíblia diz. Jesus está fisicamente aqui conosco? Está? Não. Mas espiritualmente ele está conosco? Está. Então, no sentido físico, Jesus não está conosco. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Já estou terminando. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Olha o que Paulo vai dizer. Pelo que nós estamos sempre de bom ânimo, sabendo que
está. Nós estamos longe de Jesus. De que forma? No corpo. Enquanto a gente estiver no corpo, o corpo de Jesus não está aqui, ele está lá. Corpo físico. E portanto nós estamos ausentes. Mas Jesus também disse que estaria conosco todos os dias. Espiritualmente. Olha aí, a gente já está começando a entender, irmãos. Espiritualmente sim. João capítulo 14, versículo 23. Jesus disse isso, olha o que Jesus diz. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele vai guardar a minha palavra. Olha o que Jesus tinha falado, né? E meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. É assim que Jesus está todos os dias conosco. Como? Jesus morando em nós. Como é que Jesus mora em nós? Fisicamente? Ele faz uma cirurgia e entra lá dentro? Não. Espiritualmente. Portanto, irmãos, quando Jesus disse que estaria conosco espiritualmente todos os dias, até a consumação dos séculos, ele quis dizer exatamente isso, que era por um tempo limitado, que ele estaria conosco espiritualmente. Por quê? Porque um dia ele desceria dos céus, viria fisicamente e nós estaríamos presentes juntamente com Cristo. Só até mesmo, significa isso mesmo, só até aí. Limite de tempo. Limite. Então, quando a Bíblia diz que José não conheceu Maria até ela dar à luz a Jesus, a Bíblia realmente quer dizer que depois que Maria teve Jesus, José se relacionou com ela. É exatamente isso que a Bíblia quer dizer com até, um período limitado de tempo. Vamos ver o que a Bíblia diz? Último versículo e a gente finaliza. Lucas capítulo 2, o versículo 7. A prova aqui de que quando Maria deu a luz a Jesus, depois disso, José a conheceu. Qual é a prova? Lucas capítulo 2, o versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito. Está falando de Maria. Ela deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Está falando de Maria, que ela deu à luz a Jesus, que era o seu o quê? O que é primogênito? Primeiro. Mas significa muito mais do que isso. A Bíblia, irmã Maria, ela traz duas expressões. A gente não percebe em português, mas no grego tem uma diferença. Primogênito, um é chamado de protótokos, quer dizer, o primeiro filho entre muitos irmãos. Ele é o primeiro a nascer entre uma linhagem de vários irmãos. O primeiro filho a nascer. E outro é monogenes, ou monogenes, né? Que é melhor a pronúncia. Monogenes, que significa único filho gerado. Quando diz que Jesus é filho de Deus, o Pai, diz que Jesus é o unigênito do Pai. Aí é monogenes, o único filho gerado. O único. Mas quando diz que Jesus é filho de Maria, primogênito, está dizendo que Jesus é o primeiro filho de muitos outros que nasceram. Ele é o mais velho. Está aqui a prova. Nos próximos cultos nós vamos ver mais evidências dos irmãos de Jesus, o nome dos irmãos de Jesus. Jesus também tinha irmãs. Nós vamos ver mais sobre isso, vamos nos aprofundar, tá bom? Mas por hoje vamos ficar com esta palavra. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática da igreja. Não se envolva com pensamentos, achismos, tradições humanas. O que importa é a Bíblia Sagrada. Pecado está nas Escrituras Sagradas. Ela diz o que é pecado, o que não é pecado. Você não pode estar criando doutrinas, não pode estar criando ensinos. Somente as Escrituras é que santificam o homem, aperfeiçoam o homem para que ele se apresente perfeito diante de Deus. Somente a palavra de Deus torna o crente santo, puro.
goela abaixo, tá certo? Então não aceite falsos ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, irmão. Cada vez mais que eu leio a Bíblia, mas eu tenho certeza do quanto a palavra de Deus